Paciência, né? Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, queremos agradecer pela vida, por mais uma vez. Podemos estar juntos para o Evangelho, juntos para a Jornada de Ângeles, juntos para nós, para o nosso aprendizado, base sólida para a nossa evolução espiritual, moral. Assim, nessa noite, viemos nos pedir, Pai, saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de vós, sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite amigos, estamos iniciando o nosso encontro, o encontro desta noite, não é diário de ontem, tive meu compromisso, não poderia me furtar, claro, mas voltamos a fazer no sábado, né? Quanto tempo, né? Nós passamos a fazer de segunda, quarta e sexta e agora, pela ocorrência, a oportunidade de voltarmos a nos encontrar aos sábados. E assim, vamos agradecendo a todos vocês que já estão conosco, enviando aquele abraço, eu e Célia, a todos vocês que já estão, e a vocês também que irão entrando no decorrer, pessoas para dar uma espiadinha, uma passadinha, aí deixa o likezinho, bacana, a gente agradece sempre a participação de todos vocês, né? Vamos agradecendo sempre, e agradecendo. Hoje está mais friozinho, parece que ontem, né? Vamos agradecendo então, já aqui a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, nosso querido Barros Maurício, também a Alessandra Branca, que também já está aqui conosco. Então vamos sim, sempre agradecendo todos vocês. Pois é, amigos, nesta noite, nesse nosso encontro, neste sábado, temos o Evangelho, começando então o capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. E nós vamos ver então, no item 1, 2, 3, 4, candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. A gente sabe, né? Por que Jesus fala por parábolas, que são as histórias que têm no seu fundo um grande ensinamento para todos eles à época. Por isso falava por parábolas, né? Dada a simplicidade do povo em sua evolução. Mas hoje já estamos mais esclarecidos com a graça de Deus, também 2000 anos depois. Olha, não é pouco tempo para nós que aqui estamos encarnados, né? Nós que vivemos aí nossa média de 80, 90, 100 anos, né, em boas condições, imagina então 2 milênios. Pois é. Então os ensinamentos do nosso Mestre Jesus para todos nós. Vamos ver. Candeia sobre o alqueire, mas também temos Jornada de Ângeles, que vai falar para nós sobre julgamento errôneo.
E é aquilo que muito fazemos, né? Julgando, estamos sempre julgando, é algo assim que ainda está enraizado dentro de nós, né? Mas aquela circunstância, estamos aqui no mundo material e nossos sentidos nos dão todas as impressões que o mundo nos permite, então, acolher, ou os nossos sentidos acolhem, melhor dizendo, aquilo que nossa própria evolução física ainda permite, né? E é com base nisso que nós estamos tudo analisando e fazendo nossos julgamentos. Mas Joana vai falar hoje sobre julgamento errôneo, daqui a pouquinho, logo após então o nosso Evangelho. E falar em Evangelho, vamos então para o nosso Evangelho, que está aqui saltitante. Vamos ver então, está no capítulo 24, o título é Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, e nós vamos ver o item número 1, número 2, número 3, número 4. Por quê? Porque também temos aqui 3 evangelistas, 3 trechos dos evangelhos, 2 de São Mateus e 1 de São Lucas, nos falando. São Mateus, em seu primeiro evangelho, nos diz: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. É o que diz aqui São Mateus. São Lucas diz: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. É o que diz São Lucas. E agora São Mateus, no seu capítulo 13, 10 a 15 versículos, diz o seguinte para nós: seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que se lhes falais por parábolas? E respondendo-lhe, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, no capítulo 13. E o Evangelho nos diz sobre esses textos, né? Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, quando ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sobre os véus da alegoria, que não pode ser compreendido por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias não são ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entram possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca, sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura.
Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque, sem a luz da razão, a fé enfraquece. É o que nos diz aqui no Evangelho de hoje sobre os textos que nós vimos de São Mateus e de São Lucas. Mas bem, aqui diz no fim do nosso comentário: tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Esse alqueire aí é um tipo de cesta, usado à época. Então, como ele diz, não se deve colocar a candeia, que seria, para a época, lamparina, tanto tempo que a gente usava. Eu, pelo menos, lembro muito bem na minha infância. Parecia aquelas, muitas vezes parecia como se fosse aquela lâmpada de Aladim, mas que ali era a querosene. Ficava aquele cheiro de querosene pela casa, porque quando não tinha energia elétrica tinha que se virar, como se diz. Mas o que nos diz aqui o texto? Fala sobre exatamente essa luz, que é a luz do esclarecimento. E no final fala que Deus nos deu a inteligência, para que nós, estando aqui, vivêssemos as coisas da terra, visto que nós estamos encarnados, materialmente estamos aqui, mas também víssemos as coisas do céu. Então nós estamos nesses dois mundos, na terra encarnados, mas estamos também com a ciência, o próprio conhecimento dos céus, como se diz, das coisas espirituais. E quando estamos encarnados, como ora estamos, e muitos dos nossos que aqui estavam já voltaram ao plano espiritual, e muitos dos nossos que aqui estarão trazendo, já estão trazendo outros espíritos para a vida material. Todos nós, quando encarnados, nós vemos basicamente as coisas da terra, aquilo que no momento nós estamos. E as coisas do céu, para nós, são trazidas pelas palavras de Jesus, pela palavra dos profetas antigos, por Moisés, a sua época, mas principalmente por Jesus, que é a atualidade viva para todos nós. E é exatamente essa a questão. A questão do céu, dos céus, da espiritualidade, as coisas espirituais são coisas que para nós são assim abstratas, porque a gente vive nesse mundo que a gente toca, que a gente pega, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente o paladar, que a gente sente o aroma, que a gente sente na pele, frio, calor, vento, esse tipo de coceira, esse tipo de coisa toda. Mas as coisas do céu não são assim. Dependem da nossa aceitação, dependem da nossa racionalização das informações, que vai nos levar ao quê? Vai nos levar à fé, na crença, desde que nós nos sintamos tocados por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós, mais das vezes, já estamos até, mesmo encarnados, espiritualmente propensos a aceitar. Então é exatamente por isso que as coisas do céu, as coisas espirituais, muitas e muitas vezes tornam-se muito mais fáceis de aceitação para determinadas pessoas do que para outras. Exatamente porque muitas vezes nós já estamos aqui preparados para isso, porque nós já estávamos vindo de uma situação em que acreditavam nas coisas espirituais, enquanto que outros não. Ainda tem bastante a crescer nesse campo, o que não quer dizer que não estejam crescidos em outro campo, no campo intelectual, mas no campo espiritual muitas vezes não. Então, para todos nós há esse desequilíbrio entre a questão espiritual, a questão moral e, claro, a questão da fé. Então, quando aqui nos fala colocar
a candeia para que todos vejam, é exatamente isso. E como no finalzinho ele disse que nós estamos sim aqui vivendo as coisas da terra, mas tendo as informações da coisa dos céus, das coisas espirituais. E essas coisas espirituais tornam-se mais evidentes e muitos querem maiores esclarecimentos sobre isso. A chamada fé raciocinada, não aquela fé cega que eu falo, todo mundo aceita sem questionar por que é, como a gente sabe muito bem disso daí no nosso próprio dia a dia. Mas essa questão do raciocínio, do pensamento, de pensar para realmente acreditar e ver que tem uma base sólida, por isso que se diz que a luz tem que estar disposta a todos, não adianta ficar escondendo coisas, né? Porque para quem raciocina, para quem pensa, para quem tem esta ideia sempre viva, atuante, de querer as informações para ter o melhor conhecimento, não são simplesmente palavras que vão satisfazer, mas esclarecimentos palpáveis, mesmo das coisas espirituais, e nós estamos aqui encarnados, né? Então, por isso que o conhecimento, ou a luz, como se diz, tem que estar à disposição, tem que estar para todos. Não adianta, como determinadas vertentes religiosas assim o fazem, aquilo que não se sabe, aquilo que se tem dúvida, é mistério dos céus, que para nós não pode ser revelado, é coisa dos céus. Mas se querem que nós cresçamos e sejamos como Jesus, como que nós não vamos conhecer as coisas que nós podemos e devemos conhecer? Então, determinadas coisas dentro da nossa fé, nós sabemos muito bem, né? Que nos são negadas não pelas questões ou por ordem espiritual, mas porque os homens que aqui estão fazendo, né, a sua evangelização não falam, ou não têm opinião sobre, ou infelizmente mesmo não têm o conhecimento suficiente para falar sobre determinados assuntos. E muitas vezes as pessoas querem saber, né? Então a luz do conhecimento está aí para todos. Jesus, dentro da sua época, e quando ele veio, ele falou tudo o que foi possível para a época, para eles entenderem. E o que não puderam entender, claro, falar por parábolas, que foram sendo então atualizadas com o decorrer do tempo, até que o livro dos Espíritos chegou, o livro dos Médiuns chegou, o Evangelho chegou, né, metade lá dos anos 1850 para 60, e trouxe a luz necessária para entendermos melhor, embora ainda haja muitas coisas para nós entendermos, né, que vão sendo ditas, esclarecidas à medida também que nós tenhamos o conhecimento. Não adianta colocarmos uma criança numa faculdade, a não ser que ela esteja espiritualmente preparada, como nós sabemos que existem muitos gênios, aqueles espíritos que vêm, e muitos deles, claro, em missão para trazer a nossa luz sobre muitas coisas. Mas, de uma maneira geral, para todos nós, para o grande povo espiritual desse planeta, a gente sabe, não adianta pegar uma criança de 7 anos, que está iniciando lá, né, sua vida escolar, e já mandar para a faculdade. Não vai adiantar nada, não vai entender absolutamente nada, fica absolutamente perdido. E assim é para nós. A nossa evolução e as coisas que foram sendo reveladas com o decorrer do tempo, dada a nossa própria evolução. E nesse período nós fizemos muitas coisas horríveis, né, em nome de Deus, falando por Deus, porque Deus assim quer, e ainda continuamos fazendo. Em nome de Deus fazemos barbaridades, como se Deus quisesse isso para nós. Deus, ele é todo amor, ele é todo sabedoria, ele é toda justiça, e quer o melhor para nós. E claro, o melhor para nós é nós nos relacionarmos bem, nos auxiliarmos uns aos outros, para que nós possamos crescer juntos. Porque crescer juntos já é o grande sinal de humildade. Não querer ser maior que os outros no conhecimento, mas que todos partirem da mesma mesa do conhecimento, partirem da mesma luz, que traz para todos nós a evolução. Que Deus nos auxilie nessa caminhada, né? Então, vamos em frente, né, meus amigos? Vamos em frente, que é necessário para todos nós.
Vamos aqui então também dar aqui o boa noite, né? O boa noite para a Alzira Crepaldi, que também está aqui conosco neste sábado, né? Excepcionalmente, dado o meu compromisso de ontem, mas bastante alegria, nós estamos aqui juntos. Pois é, o Evangelho que falou, candeia sobre alqueire, porque Jesus fala por parábolas. E ainda hoje, infelizmente, há muitos que não entendem o real sentido da palavra, ou se entendem, enquanto uma dificuldade extraordinariamente grande em praticar, como todos nós encontramos. Essa é a nossa realidade ainda, não é? Conhecemos e estamos enquadrados entre aqueles que ouvem, escutam, mas não ouvem, veem, mas não enxergam, enxergam e não veem. Ainda estamos nessa, mas vamos superar com força, com coragem, com bastante determinação. Pois é, queridos amigos, então agradecendo sempre a vocês que estão aqui conosco, nós temos Joana de Ângeles que vai falar para nós de algo que é bem típico, próprio de nós, dado o momento em que ainda vivemos, né, como aqui encarnados, nossa própria evolução espiritual, e fala sobre tantos e tantos julgamentos que nós fazemos, e nós estamos sempre julgando isso ou aquilo, isso ainda é próprio de nós, não conseguimos ainda nos livrar dessa situação. Vamos ver o que ela fala sobre julgamento e julgamento errôneo. Por imprevidência, permites que a mágoa, se te assenhores do íntimo, faça o triunfo de pessoas arbitrárias, ardilosas e desonestas. Então, como ela diz, muitas vezes ficamos magoados porque determinadas pessoas alcançam um sucesso, triunfam. Mas, às vezes, sabe lá de que maneira conseguem isso. Examina-lhe superficialmente as atitudes e como os vês alçados ao triunfo transitório do mundo, deixa-te consumir por insidioso despeito, se não por surda revolta, como se estivesses a tomar nas mãos as diretrizes da vida, para agir conforme as aparências. E a gente sabe muito bem disso, que muitos e muitos aparentemente são uma coisa, ou fornecem uma imagem, mas, na realidade, seu íntimo e mesmo na questão doméstica são outras. Crês que mereces mais do que eles, os insensatos e perversos, que galopam sobre a fortuna e a glória, sem te dares conta de que as determinações divinas são sábias e jamais erram. Ante os problemas que te surgem, comparas a tua com a existência de filhos ingratos que tudo recebem, esposos infiéis que são bem aceitos no grande mundo, de amigos desleais que, não obstante, vivem cercados pela bajulação dourada. Não te agastes, porém, devidamente. Corrige a visão, muda a técnica de observação. Cada espírito é um ser com programação própria, fruto das suas realizações pessoais. Não se pode examiná-los e julgá-los em grupo. Aliás, ninguém pode, com acerto total, julgar o próximo. Conveniente, por isso, fazeres o que te compete na programática da vida e prosseguires sem desfalecimento. Ontem estivestes aquinhoado com a mordomia de valores que desperdiçaste. Já fruíste de afeições abnegadas que desconsideraste. Passaram pela porta das tuas aspirações alegrias e bênçãos que malsinaste. Amigos cantaram aos teus ouvidos as músicas da fraternidade e as transformaste em patéticas após traições e infâmias. Esvaziastes a ânfora da esperança, arrojando fora as concessões do bem. Reformula conceitos, opiniões e arma-te de paciência e de valor, a fim de prosseguires otimista. É sempre dia para quem acende a luz, dá fé no coração e usa o amor nas realizações que se afervora. Vens de experiências fracassadas, estás em tentativa de equilíbrio. Não te desencantes, agora é a vez dos outros. Desfrutam hoje o que possuíste ontem. Ajuda-os a não caírem na alucinação que te venceu, orando por eles, não os invejando nem pensando mal a respeito deles. Além disso, eles sabem como estão construindo a ilusão, os recursos de que se utilizam.
E isso basta-lhes como punição gravada na consciência de que não se conseguem libertar. Sorriem em público, choram a sós, gozam em sociedade e reconhecem-se solidários. Por penetrar no âmago das questões e no cerne das consciências, afirmou Jesus, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Faze a paz com todos e fruirás das messes da paz, não julgando, condenando ou perseguindo ninguém. É Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles, em sua sabedoria, sua grande sabedoria, que bom que nós podemos aqui, sim, claro, participar desse momento que Joana então nos traz. E são momentos que nós bem sabemos, são momentos em que Joana abre sim seu coração para nós, em todas essas comunicações, em todos esses livros que existem aí à nossa disposição e que Joana nos traz. E ela nos traz sempre no sentido de que possamos entender as coisas da vida e irmos melhorando, e irmos progredindo, fazendo da nossa questão espiritual, como ali falou o Evangelho, a questão mais importante do que simplesmente a questão física. O momento em que nós vivemos, muitas vezes nossos próprios temores, nossos próprios medos, nossas próprias angústias, e mesmo tomarmos ciência das nossas grandes conquistas e felicidades. E claro, são todos momentos porque nós passamos, porque todos nós temos momentos a cumprir, e momentos de dificuldades e momentos de alegria que fazem parte de nossa vida. Saibamos viver os momentos de alegria na alegria, mas agradecer a Deus por termos esses momentos. E que saibamos viver esses momentos difíceis, também agradecendo a Deus por termos esses momentos, porque tudo tem sua razão de ser e para cada um de nós dificuldades fazem parte, para que nós possamos nos conscientizar daquilo que provavelmente fizemos de equivocado, ou que fomos levados a fazer o que nos fizeram muitas vezes, agradecendo a Deus pelas experiências e por nos tornarmos cada dia mais iluminados pelo conhecimento, pela experiência, pela vivência. É o que a vida física nos proporciona. E por isso que todos os nossos irmãos espirituais que já passaram, continuam passando pela vida física, para exatamente levar para o plano espiritual essas conquistas e mesmo as eventuais derrotas para o nosso aprendizado. É isso que torna a nossa vida algo maravilhoso, algo valioso, e que embora talvez não demos tanto valor, mas o Pai do céu está bem ciente de todos nós, das nossas dificuldades, está sempre nos auxiliando. Isso nós podemos ter absoluta certeza. Assim, amigos, vamos então aos aniversariantes, Porque já a nossa horinha. Ontem, como nós não tivemos então o nosso encontro, aniversário, a gente manda com um atraso, mas calorosamente caloroso o nosso abraço. Ontem foi da Raquel Ângela Franzói, da Rosemary Batista, Cleonice Pereira, Zoraide Garcia, nosso abraço, Zoraide. A Daiane Monteiro Demarco e também da Sandra Juliato, foi ontem, Lá do Paz e Amor, a esposa, nosso querido também do Luiz Fernando. Nosso grande abraço, viu? Para todos vocês, um abraço com juro, um pouco mais apertado ainda, Porque não tivemos oportunidade ontem. Agora hoje, o José Alexandre Parolini, o Cláudio Dantas, Nelson Júnior, felizes, afinal de contas, aniversariando no sábado, Sempre um motivo para comemorar. Assim como amanhã, aqueles que aniversariam no domingo, como a Sirlene Prada, minha prima também, a Silvana Lameu Leite, nosso abraço, Silvana, tudo de bom, viu? E nosso amigo querido também, o Wilton Santana, trabalhamos junto, que faz aniversário hoje, Inclusive ontem estivemos lá com a Amália, conversamos, ela também do sono do Wilton, que é vizinho dela, que mora do lado. Então a gente manda um grande abraço para o Wilton, que Deus abençoe, viu? Um caminho de muita paz, muita luz, de muito sucesso. Para você, querido Wilton, para você, querida Silvana, e para todos esses aniversariantes que nós aqui demos os nomes, mas vamos incluir os aniversariantes particulares de cada um de vocês. As preciosidades
de nossas vidas. Então, Deus abençoe, aquele abraço coração a coração para todos vocês, um caminho de muita luz, sempre abençoados pelo Pai. Vamos semear boas sementes para que as colheitas sejam também generosas, né? Então, amigos, vamos seguindo e na sequência nós temos um encerramento, então, partindo para o encerramento, para o nosso momento de prece, né? Agradecendo, como sempre, a vocês que estão aqui conosco neste momento, excepcionalmente, né? Vamos agradecendo também, olha aqui o Fábio Fidelis, que também está aqui conosco. Um grande abraço para você, meu caro Fábio Fidelis. E vamos fazer então, partir para a nossa prece, e na nossa prece vamos orar por esses irmãos, e vocês também façam oração, levem os nomes de seus filhos mentalmente durante toda a nossa prece ao nosso Pai, pedindo o melhor, né, para cada um, pedindo as bênçãos do Pai e nosso fortalecimento, que afinal de contas, que nós mais precisamos aqui em nosso dia a dia é exatamente isso, é o fortalecimento. Vamos então orar, e aqui nós vamos orar por Aline Priscila Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Mendes da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique, Cassiano Rosa, Geraldo Antovan, Jaime Facioli, Eunice Pedro Oliveira, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Zoraide Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zulei Cabron, Claudinei Ramos, Elaine Torre Pieroni, Orlando Lameu, Emerson Adelane Sen, Rosa Decrésio, Alexandre Camargo, Elenilda Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Raio Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luiz Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim Pironi Betim, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Galvaroto, Madalena Santos Souza, Robson Casarém, Luiz de Sérgio, Zé Ribeiro Piricílio, Maria das Graças Barbosa Pires, Cristiane Malta, Regiane Malta, Lourdes Bertoli, Damião de Freitas, Adriana Anabela Bassa, Amanda Leão Colônia, Rubiana Viana, Pedro Henrique Piai, Maria Clara Santana, Juraci Leonardo de Souza, Milton José Pinto, para todos nós, a prece que vamos levar, seja a bênção para todos esses que nós aqui damos os nomes, e também para todos aqueles que vocês aí, e nós também aqui, mentalizamos, pois sabemos que precisam sim das bênçãos de nosso Pai, né? Nossos familiares, nossos amigos, conhecidos, enfim, todos aqueles que nosso coração manda pedirmos ao nosso Pai suas bênçãos. Vamos lá, meus queridos amigos, então, para esse momento de prece. Vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, para vos agradecer pela vida, por podermos estar juntos, por podermos, sim, com muita alegria, vos louvar, vos agradecer, levar os pedidos de todos nós por tantos aniversariantes felizes desses dias, que pedimos incluir da Natália, nossa afilhada, que ontem celebramos seus 15 anos, por tantos pais, queridos amigos, que trazem seus filhos ao mundo, espíritos para o dia a dia. Abençoa, Pai, todos os nossos crentes queridos que nos deixaram, que estão agora no plano espiritual, prosseguindo sua jornada. Tantos e tantos outros irmãos que também completaram aqui sua jornada e nesses dias estão retornando ao mundo espiritual. Abençoa, Pai, todos esses que aqui demos os nomes, que mentalizamos, amigos, queridos, familiares, aqui pedimos, porque desejam sim se recuperar e continuar a jornada
pela sua evolução. Abençoa assim também todas as nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, neste mundo. Abençoa todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, tantos em grande sofrimento e tantas vezes prejudicados por nós mesmos, vitimados por nossa ignorância, por nossa presunção, arrogância, egoísmo, pelo nosso orgulho, nossa vaidade. Auxilia-nos a todos, auxilia os dirigentes de todas as nações para que trabalhem efetivamente pelo povo acima da vaidade, do orgulho. Abençoa, Pai, e auxilia todos aqueles que estão à procura do seu trabalho dignificante. Abençoa todos os filhos, abençoa todos os pais, abençoa aqueles que têm seu trabalho, aquele que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde alegremente e fervorosamente vamos nos agradecer, vamos nos louvar. E sim, Pai, abençoa estes que estão vindo ao mundo, abençoa as crianças, jovens, adolescentes, todos esses que estão definindo o seu caminho, sua rota neste mundo. E que sim, escolham a caridade, que escolham o amor, que escolham a indulgência, o perdão, a fraternidade, a solidariedade, a paciência, a tolerância, para que possamos juntos melhorar este mundo maravilhoso que criastes para nós e que nós, em nossa ignorância, já tanto prejudicamos e que agora cobra os seus reparos. Auxilia-nos, Pai, nesta missão. Assim, pedimos a vós suas bênçãos e levamos esta oração abençoada, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, a bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações, destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-lo não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. E que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, são espíritos encarnados ou desencarnados. E uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres onde alguns sofrem pelo erro judiciário, que vá até os hospícios iluminando aquelas mentes conturbadas, aos hospitais onde muitos choram e sofrem pela ausência de uma palavra amiga, que vá a todos aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrestre para a espiritual, para que tenham guia e o vosso perdão, e que vá, Pai, até os prostíbulos, erga essas pobres, infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio, dando-lhes fé. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra, que cultivem a paz. E tende piedade dos órfãos, das viúvas, de todos aqueles que até este momento não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós, estejam com todos. Que assim seja, amado Pai. E nós humildemente vos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja conosco. Com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que suas bênçãos estejam iluminando, equilibrando, harmonizando nossos corpos físicos e espirituais, nossa mente, e que essa harmonia seja assim transportada, cultivada em todos os nossos lares, e que a levemos onde formos, para todos os nossos irmãos. Abençoa nossos anjos guardiães, abençoa os bons espíritos e aqueles irmãos ainda perdidos em sua caminhada, devolvendo-lhes, Pai, a fé e o caminho do bem. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória a vós agora e pela eternidade, por vossa graça, amado Pai, que assim seja, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, vamos aqui agradecendo, a todos vocês que estão conosco
E afinal de contas é um dia, né, que não estava programado, mas que aconteceu, como tantas coisas acontecem em nosso caminho, né? Adiamos de ontem para hoje e agradecemos muito. Podemos estar juntos e ficamos muito felizes. Então vamos agradecendo a vocês, vamos agradecendo aqui seus likes, claro, não é? Por que não? Olha aqui, Barros Maurício, Solzira Crepaldi, Zé Gerardo Carvalho, Fábio Fidelis, Carlos Santana, Alessandra Branco. Também aqui a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Eliana Pereira Saldanha, Nelson Fernandes, Alfredo Lencioni Neto, retornando um grande abraço, Alfredo. Maria Alice dos Santos, Elizabeth Salles, Zoraide Garcia, maravilha, um grande abraço a todos vocês. Também aqui vamos agradecendo, né? Boa noite da Erenice Tescaro, também a Alessandra Branco, né? Desejando uma semana maravilhosa para todos nós, também é o nosso desejo. Então, queridos amigos, agradecendo a todos vocês, eu e Célia aqui, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço carinhoso, coração a coração para todos vocês, desejando um ótimo final de noite, um excelente domingo, de muita paz, de muito amor junto à família, né? De grandes realizações e nessa semana que se inicia, que seja absolutamente vitoriosa, com muitas alegrias para todos nós. E resgates também, não é? Porque precisamos resgatar tantos erros já cometidos. Queridos amigos, linda noite para todos vocês. Nós vamos nos ver então na próxima segunda-feira, com saúde, com a graça de Deus, com sua permissão, né? E que a paz do Senhor esteja convosco, esteja sempre, sempre conosco, e vamos repartir essa paz e essas bênçãos onde quer que nós formos aos nossos irmãos. Linda noite, fiquem todos maravilhosamente bem, até segunda-feira. Tchau para todos, até mais.